A gente começa a coluna de hoje com uma pequena provocação. Sabe aquela frase conhecida, quase um ditado, que diz que ex-mulher ou ex-marido são para sempre? Será que é mesmo? Bom dia, Lígia Guerra. Bom dia, Soler. Bom dia, Gisele. Bom dia, e aí, o que dizer? Dizer que depende muito... Depende de cada situação, evidentemente, né? Mas vamos dizer assim, quando se enxerga que um relacionamento não está indo bem, e aí o companheiro ou a companheira se torna ex, depois você enxerga que cometeu outro erro, e aí tenta voltar. Pode deixar de ser ex, não é? Pode, e em relação a isso, até me recordo de um caso clínico que eu atendi em consultório, que ele mexeu, inclusive, em várias vertentes da relação do casal. A primeira delas, a gente percebe que a questão religiosa, por vezes, ela é muito profunda para a dupla. E quando eles começaram a entrar em crise, duas pessoas de nível superior, com a sua independência econômica, em determinado momento, após um ano de relação, o marido começou a agredir a mulher verbalmente e passou, inclusive, para a parte física. E foi o momento, então, que ela procurou a ajuda terapêutica. E ela dizia, puxa, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, é meu conceito religioso, como é que fica? Então, nós tratamos muito a questão do que significa unir. Essa é, assim, o grande vértice que a gente tem que colocar em questão, porque unir realmente significa você somar duas partes para crescer junto, para melhorar, para se tornar um ser humano realmente que esteja evoluindo. E o que acontece quando você começa a ser agredido de alguma forma ou de outra? Você simplesmente se abandona. Então, ela foi se resgatar. Eles ficaram 1 ano e meio separados. Ele percebeu que não podia viver sem ela, foi buscar ajuda e voltaram a ser um casal. Então, realmente, depende muito da circunstância. Agora, nós temos que quebrar o mito de que o casamento destrói o amor. Na verdade, o casamento tem que construir o amor. Quem destrói o amor são as pessoas, não a relação. Agora, Lígia, tem muita gente que fala que essa história de voltar, de que figurinha repetida não preenche álbum, né? Eu já ouvi isso. Isso vale também para o casamento? Ou será que esse tempo, muitas vezes, permite que o casal amadureça e vá para essa relação de uma maneira mais sadia? E tem uma outra questão também aí, que é a questão da só valoriza quando perde. Será que tem que ser assim realmente, muitas vezes? Não deveria, Gisele. Eu entendo que o casamento é mais ou menos como uma obra de arte. Você recebe uma tela em branco e você tem que produzir algo realmente de belo ali. Só que às vezes as pessoas realmente elas desistem, elas acham assim, o casamento é algo pronto. Existe uma visão romanceada de que uma vez que você ama uma pessoa, você vai viver uma grande paixão. E isso, com o tempo, por vezes é esquecido pelos dois, ou por uma das partes. Daí nós temos até alguns tipos de separação. Tem aquelas pessoas que realmente se tornam destrutivas, os dois terminam se odiando. Tem aquela relação em que uma das partes deixou de amar. E eu acho que a mais triste de todas é aquela relação em que os dois se separam se amando. Mas a relação se tornou tão destrutiva que eles não conseguem mais ficar unidos. Ai, mas por que separa? Me dá vontade de chorar pensando nisso. As duas pessoas se amam e vão se separar. Não pode, né? Pela imaturidade, por não ceder, por não entender que nessa conjugação amar realmente tem que ter um incentivo além do cotidiano e de uma aliança. Né? As pessoas transformam laços em nós. E quando você começa a achar que o outro tem que pensar igual a você, sentir igual a você, é onde realmente a relação começa a ser destituída de valor. Porque é justamente você pensar de uma forma, a tua esposa pensar de outra, que você cria um terceiro elemento, que se agrega uma vida realmente de crescimento. Dá para dizer que as gerações mais novas, elas se separam mais facilmente, vamos dizer assim, ao invés de enxergar desafios para o casal, elas enxergam só problemas? Olha, Soler, nós temos até estatísticas de que casais, nos últimos 20 anos, aumentou muito o número de divórcios. E a grande pesquisa que está sendo feita no momento, a gente não tem todas essas respostas, mas a percepção é que a pessoa já casa com essa visão de que não é para sempre. Não que a gente tenha que entender que as coisas são para sempre, mas quando você já entra numa relação, seja ela qual for, não é mesmo? E você começa a pensar que aquilo ali, logo em seguida, possa não dar certo, você está entrando pela metade. E tudo aquilo que a gente entra pela metade, a gente realmente não vai entrar com o mesmo comprometimento, com a mesma garra, com a mesma tenacidade. Agora, essa questão do ex ser para sempre ou não, que o Soler colocou no começo, tem muito a ver com o filho também, né? Se há um filho nessa história,
é preciso que o casal entenda que sim, eles vão ter essa ligação para sempre. Não dá para virar as costas e nunca mais quero te ver na vida. Né? Mas infelizmente nós ainda temos muitos ex-maridos que viram ex-pais. Essa é uma das grandes reclamações do mundo feminino. Eu diria até assim que é uma das grandes solidões hoje. E, claro, temos também as esposas que também viram ex-mães. Não podemos simplesmente colocar esse peso nas costas dos homens, né? Não é? Mas existe uma tendência, sim. Especialmente na questão quando entra um segundo casamento. Nem sempre o casal consegue equacionar isso. E aí que o amor também tem que se estender, né? Lígia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, para vocês também.